Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos dando início aqui a alguma série de lives onde nós do Matemática Intuitiva vamos trazer alguns conceitos que podem nos ajudar no nosso dia a dia. A matemática, como nós conhecemos, como nós estudamos na escola, geralmente não traz para nós elementos que a gente vê no nosso dia a dia. Por isso que nós do Matemática Intuitiva trazemos essa concepção de que a matemática precisa ser usada, precisa ser enxergada no dia a dia. Então, nós vamos trazer uma série de conteúdos de matemática que podem ser usados por qualquer pessoa durante todo o seu dia, seus afazeres, suas atividades normais, certo? E hoje nós vamos começar com as frações do nosso dia a dia. Quando nós falamos de frações, nós lembramos que a maioria das pessoas tem dificuldade quando está estudando na escola esse conteúdo. E geralmente quando termina a escola, pouco usa essas frações. Ou quando vê essas frações no seu dia a dia, costuma usar algum meio para não de fato usar essas frações. Por exemplo, quando nós temos que fazer uma receita de bolo ou uma receita qualquer, que geralmente as medidas vêm em frações, tem pessoas até que correm dessas receitas para que não usem, ou procuram receitas que tragam medidas mais exatas, tragam medidas que sejam inteiras, certo? A verdade é que quando nós falamos de frações, e apesar de toda essa dificuldade das pessoas em trabalhar com frações, as frações são uma ferramenta muito importante na nossa vida. E elas trazem muita facilidade quando nós temos uma afeição e nós temos uma facilidade de trabalhar com elas. E as frações, elas são tão intuitivas que qualquer pessoa ou até mesmo crianças conseguem entender algumas frações básicas, como por exemplo, quando a gente pega qualquer objeto e fraciona em duas partes equivalentes e nós temos um meio, ou até um terço, um quarto. Essas frações mais básicas a gente tem de maneira intuitiva. Nós conseguimos conceber essa ideia de frações de maneira intuitiva. O problema das frações é quando nós passamos, talvez, nós passamos dessa matemática intuitiva, dessa percepção imediata que nós temos das coisas, daquilo que é inteiro e daquilo que são as suas partes, para uma formalização desse conceito. É o que acontece na escola. A gente tem um distanciamento entre essas duas partes. O conceito intuitivo de fração, de fracionar um objeto, e o conceito teórico, matemático, que a gente aprende na escola. Esse distanciamento que existe entre essas duas partes do conceito faz com que a gente tenha essa dificuldade de perceber esse conceito no nosso dia a dia e até mesmo de usar esse conceito no nosso dia a dia. A primeira coisa que nós percebemos, por exemplo, que eu posso trazer aqui para vocês, é que o conceito de inteiro. A gente tem no conceito de frações algo muito importante, que é o conceito de inteiro. Esse conceito de inteiro causa uma certa estranheza, às vezes, em algumas situações. Por exemplo, se eu falo para vocês que eu tenho uma melancia, e eu pego e fraciono essa melancia, reparto essa melancia em partes. Depois que eu reparti essa melancia, ainda assim ela está inteira? Observe que de imediato a gente pode, se a gente está acostumado com essa noção de inteiro matemática, a gente diz sim, ela permanece inteira. Mas se isso não está muito familiarizado, se esse conceito não está muito familiarizado, a gente diz, não, você acabou de fracionar a melancia, como é que ela pode estar inteira? Agora ela está em pedaços. E então isso já causa uma certa estranheza. Esse conceito de inteiro matemático não é comum
para a nossa intuição, né? Não é imediato esse conceito se isso não foi trazido para a gente de uma maneira intuitiva. Só que esse conceito matemático, ele me diz que a soma de todas as partes ainda assim constitui um inteiro, mesmo que ele esteja fracionado. Essa fração não desconstitui o inteiro. Então, quando eu tenho todas as partes reunidas, eu ainda assim tenho o inteiro. E não uma melancia íntegra, como a gente está acostumado, nesse caso, a falar. Mas observe que essa estranheza já não é tão forte assim quando nós falamos de, por exemplo, se eu pego uma melancia, reparto essa melancia e eu digo que eu distribuo a uma determinada família ou a um determinado grupo de pessoas e esse grupo de pessoas consome essa melancia inteira. Então eu falo que a melancia foi consumida inteira, embora todo mundo saiba que ela foi fracionada para que as pessoas consumam essa melancia, mas não causa nenhuma estranheza dizer que ela foi consumida inteira. Observe que esse inteiro aí já pressupõe um inteiro matemático, né? Um inteiro que mesmo fracionado corresponde ao inteiro. Então essa passagem do teórico, do intuitivo para o teórico, ela precisa ser bem solidificada. Caso isso não ocorra, ocorre um lapso aí entre uma ligação e outra, e você já não consegue mais enxergar aquilo que é teórico dentro do conceito intuitivo que todo mundo tem, que todos nós temos esse conceito intuitivo, que todos nós usamos, mesmo aqueles que acham que são péssimos em matemática ou que não sabem frações, eles acabam usando esse conceito intuitivo mesmo sem saber. O que nós devemos então, e que a matemática intuitiva nos propõe, é que a gente consiga usar essa intuição aliada com essa ligação com o teórico e nós consigamos usar isso no nosso dia a dia. Um outro exemplo de frações, e eu até lembro de uma situação que ocorreu comigo, é que recentemente eu estava fazendo uma receita de bolo em que a parte do açúcar correspondia a 3/4 de uma xícara de açúcar. E eu ia fazer 2 receitas. Então eu teria que juntar essas 2 medidas, né? E eu estava usando para fazer as medidas uma xícara. Então eu precisava, usando um recipiente que corresponde a uma xícara, fazer 2 receitas que tinham 3/4 mais 3/4. Né? Então eu precisava somar 3/4 mais 3/4 para fazer essa medida. Eu podia estimar ali na xícara, pegar a xícara ali mais ou menos, dividir em 4 partes, estimar o que era 3/4, colocar esses 3/4 ali na xícara, e depois fazer o mesmo procedimento para conseguir a segunda parte. Poderia ter feito dessa forma. Só que observe que quando eu estimo aqui 3/4, pego a xícara, divido em 4 partes e pego 3/4, eu tenho um erro aqui que eu posso de estimativa, para mais ou para menos, A ideia do copo cheio, copo vazio, depende da sua emoção naquele momento, se você vai enxergar o copo mais cheio ou mais vazio. Se eu faço isso 2 vezes, eu aumento a chance de eu estar errando naquela medida. Então eu preciso, de fato, ter mais segurança em fazer essa medida. Então quando eu posso somar essas 2 medidas e perceber, por exemplo, que 3/4 mais 3/4 correspondem a 6/4, e que esses 6/4 podem ser transformados naquilo que a gente chama número misto, Então 6/4 corresponde a 1 e meio, Uma xícara e meia. Então, observe que agora eu tenho uma xícara inteira, então eu posso usar uma xícara inteira, que é a medida que eu tenho certeza, do recipiente que eu estou usando, e depois eu posso estimar apenas meia xícara, que é muito mais tranquilo, e eu vou fazer isso só uma vez, e estimar meio é muito mais simples do que estimar 3/4, Então o meu erro se torna muito menor dessa forma. Uma outra maneira que eu poderia fazer é verificar que 3/4, mais 3/4 corresponde também a
3 vezes meio, né? 3 vezes meio. Então vou pegar essa xícara e usar meia xícara, mais meio e mais meio, que corresponde também a uma xícara e meia. Então observe que quando você tem a facilidade e você entende essa ideia de fração de uma maneira simples, e você consegue fazer a correspondência entre essa parte teórica e essa parte intuitiva da compreensão de frações, de fracionar partes, você consegue enxergar isso no seu dia a dia e consegue fazer essas manipulações e facilitar a sua vida, né? Então esse é um exemplo do que a gente usa as frações no nosso dia a dia. Um outro caso que eu já vi e que já presenciei várias vezes no ramo da mecânica, né? Muitos profissionais, já vi profissionais da área da mecânica, por exemplo, dizer que a chave de meia polegada é a mesma que a chave 13. Então, em vez de você usar a chave de meia, você pode usar a chave de 13 milímetros, né? Então, ou seja, se você tem um parafuso sextavado, em que você tem a cabeça desse parafuso de meia polegada, né? Você pode usar uma chave de 13 milímetros para tirar esse parafuso. E, de fato, isso é feito, né? Muitas vezes isso ocorre. O problema é, quando você faz isso várias vezes, você acaba desgastando ali a cabeça do parafuso. Por quê? Porque a chave de 13 milímetros, ela é aproximadamente 2/10 de milímetro maior do que meia polegada. Então você tem uma folga ali entre a chave e a cabeça do parafuso, e isso com o tempo causa um desgaste na cabeça do parafuso e vai deformar essa cabeça do parafuso a ponto de estragar esse parafuso e você não conseguir tirar, a depender de quanto tempo você demore para fazer essa retirada desse parafuso. Então imagine, esse parafuso vai ser tirado muitas vezes. Toda vez que você vai em um mecânico, por exemplo, esse parafuso vai ser retirado para dar algum tipo de manutenção nessa peça. E imagine que esse uso vai sendo feito algumas vezes, até o ponto de chegar de você não conseguir mais tirar esse parafuso com chave nenhuma. Aí você precisa recorrer a outros métodos para retirar esse parafuso, como serrar, soldar, e às vezes até esse parafuso pode até quebrar, e é um problema muito grande. O pessoal da área de mecânica sabe aí do quanto trabalho dá para tirar um parafuso nessas condições. E isso às vezes você perde 1, 2 ou 3 horas para tirar um parafuso dessa forma. Então imagine que isso poderia ter sido evitado, ou pode ser evitado, se você tem conhecimento de frações, né? Você perceber que a fração que está sendo colocada ali, meia, por exemplo, é referente à polegada. Polegada que corresponde a 25,4 milímetros. Então, meia polegada é aproximadamente 12,8 milímetros e não 13 milímetros, como se sugere nesse caso. Então, observe que o conhecimento das frações e a aplicação do conceito ali no seu trabalho, nas coisas que você está fazendo no seu dia a dia, pode e faz com que você facilite essa atividade. Você ganhe tempo, ganhe competência ali no seu trabalho, facilite as suas atividades, você ter um melhor proveito da situação, lhe dê menos prejuízo, você perca menos tempo para realizar essas operações e assim você consegue desenvolver um trabalho com muita mais qualidade. Você propicia maior rapidez, você tem uma qualidade melhor do seu serviço, apreciado pelas pessoas. Você tem até uma manutenção melhor das suas ferramentas, da sua clientela, né? Porque você acaba dando menos prejuízo, né? Porque de fato esse parafuso vai ter que ser substituído também. E você vai ter que
arcar com esse prejuízo ou até o seu cliente. Então vejam que esses são alguns exemplos que geralmente as pessoas não pensam a respeito das polegadas, das frações, né? As pessoas tentam fugir das frações. Então muitos mecânicos não entendem o conceito de fração e por isso recorrem a esse tipo de estratégia até para tirar os parafusos. Isso causa um prejuízo. As pessoas às vezes fogem, por exemplo, de se fazer uma receita de bolo ou qualquer outra receita porque tem frações e não consegue ali encontrar uma maneira de fazer aquelas medidas. Então tudo isso são exemplos de como as frações estão no nosso dia a dia, como elas poderiam facilitar a nossa vida caso a gente dominasse esse conteúdo. Entender intuitivamente as frações e fazer a ligação entre o teórico e o intuitivo faz com que a gente desenvolva essa habilidade de compreender esse conceito e usar para facilitar as atividades que nós temos no nosso dia a dia. Então, essas são as nossas dicas de hoje, que você comece a pensar nas frações que estão na sua volta e como você pode usá-las para facilitar as suas atividades do seu dia a dia. Pense nas frações como uma ferramenta que vem para ajudar, vem para facilitar as coisas, né? As pessoas às vezes, quando estão estudando matemática e aparece um novo conceito, por exemplo, quando a gente está estudando matemática e as frações aparecem, as pessoas, os alunos começam a se perguntar, mas para que isso se eu já fazia tanta coisa sem isso? Para que colocar frações se eu já faço todas as contas com os números inteiros? E na verdade esses novos conceitos eles vêm para facilitar as nossas atividades, os nossos cálculos, tudo aquilo que a gente faz. Então a matemática é uma ferramenta que a gente pode e deve usar, e a humanidade vem usando há muito tempo, e ela está aí para que a gente possa usar aí de graça, né? Então, se você aprender isso, vai facilitar muito a sua vida. Comece então a pensar um pouquinho mais nessa matemática intuitiva, essa matemática que é imediata, da percepção imediata, compreender o conceito das coisas que a gente estuda. Quando, por exemplo, a gente está estudando as letras, né, em matemática, as pessoas que se deparam com essas letras, a primeira pergunta que se faz é: para que colocar letra na matemática? Ou outros até dizem assim: por que as letras aparecem na matemática se a gente pode fazer tudo com os números, né? Então, a compreensão ou a má compreensão dos conceitos matemáticos faz com que a gente pegue uma aversão a esses conceitos e deixe de usá-los, né? Quando a gente, na verdade, deveria estar vivendo melhor se a gente pudesse usar esses conceitos. É isso? Por hoje é só, a gente vai continuar essa série de lives, né, com alguns conceitos, apresentando aqui alguns conceitos para que a gente possa despertar esse desejo de compreender um pouco melhor alguns conceitos da matemática e possa usar isso na nossa vida, tá certo? Valeu, uma boa noite para vocês e até a próxima.